Talvez você está aí dentro dessa caverna e Deus está perguntando para você: o que você está fazendo aí? Que resposta você vai dar para o Senhor do que você está fazendo aí? De repente essa é a pergunta que Ele está fazendo para você, não é não? De repente você está dentro de uma caverna que você criou. A pergunta que é de Deus para você é: o que você está fazendo aí? Por que você está se escondendo aí? Nós queremos, está aqui, ver o que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente responde ao chamado dEle. Feliz sábado, boa tarde. Nós estamos aguardando esse momento há exatamente 4 meses. E há mais ou menos 3 meses nós marcamos essa data com o pastor. Porque eu pedi a ele que eu queria dar esse testemunho no Vijobs e que nós precisávamos dar esse testemunho, porque foi assim que eu fiz o acordo com Deus, de que se houvesse cura, se ainda houvesse cura, um dia eu estaria na igreja testemunhando e louvando o poder de Deus. Eu queria orar, eu queria que vocês orassem por mim. Algumas pessoas estão sabendo, e também por causa da data, que era uma data pública, Satanás também começou a fazer o trabalho dele. Essa semana, de segunda-feira, 10 da manhã, até agora, que eu entrei aqui, a gente tem enfrentado um problema atrás do outro, inesperado. De um pré-AVC, do nada, a um sumiço de flores, do nada. Nós gostaríamos muito de dar esse testemunho de uma outra forma, com tranquilidade, mas aqueles que são de Deus, eles sempre serão provados. Então, não seria diferente. Mas eu tenho certeza que se houve todas essas provações, é porque esse momento é de Deus, não meu, e que muitas pessoas vão ser salvas da mesma situação que eu fui salva, e para a honra e glória de Deus, estarão um dia também testemunhando. Eu pediria que vocês, por 1 minuto só, orassem por mim, para que eu seja apenas instrumento de Deus e que Ele fale, porque eu não tive condição de organizar aquilo que eu queria organizar. Obrigada. E vamos começar. Eu destino a minha fala, como o pastor falou, principalmente para pessoas que já vivenciaram ou estão vivenciando ou poderão vir a vivenciar um momento como eu passei, como Elias passou, ou seja, um momento que você está na caverna, achando que não existe mais solução e pedindo a Deus para tirar a vida. Exatamente foi essa minha situação. Antes de eu começar a falar, primeiro eu gostaria que você controlasse o tempo, para eu já ir sabendo. E eu queria que vocês lessem comigo 4 passagens. Irmãos, essas passagens, elas resumem toda a história desse momento que eu passei. E aí eu vou, ao longo do processo, explicando a vocês por que essas passagens tornaram-se tão importantes, tá? A primeira é justamente essa, 1 Reis 19:9. O tema, basicamente, desse Vijobs. Esse Vijobs, o tema nasceu
justamente de uma semana de oração que eu assisti do pastor Ranieri, que era a história de Elias. Num dos momentos mais aflitos da minha vida, eu estava em casa num sábado, e aí Axa já tinha dito que tinha ouvido um sermão, e aí eu ouvi esse primeiro sermão, que não era na sequência, que trata justamente dessa passagem, que fala da depressão, e aí eu tive vontade de assistir toda a semana. Então, o Jobs que vocês estão vivenciando desde o culto é a semana de oração, só que agora através de outros instrumentos de Deus. Então, 1 Reis diz: o que fazes aqui? O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Adna? O que fazes aqui, Edênia? O que fazes aqui, Nixon? O que fazes aqui, Fátima? E eu gosto de analisar linguisticamente. Aqui é um determinante locativo, um advérbio de lugar, que significa que quando você diz aqui é porque você está presente. Você não está distante, senão seria ali, lá. Significa que Deus estava ali, junto com Elias, e fez essa pergunta. Lamentações 3, 21. Se vocês encontrarem mais rápido que eu, pode ler, viu? Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Esse o que me pode, eu pesquisei, pedi a um pastor, né, que estuda muito a parte hebraica. No hebraico significa apenas, somente. Então, quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Provérbios 18, 24. Essa eu acho que quase todo mundo sabe de cor. Há amigo mais chegado que um irmão. E por último, o verso que na minha Bíblia ele está todo marcado. A minha Bíblia ela é marcada com 2 salmos que conduzem a minha vida, são meus salmos preferidos. Salmos 34. Podem olhar, ela é todo marcado. E essa marca começou quando minha mãe teve um AVC. E eu briguei com Deus para saber por que isso aconteceu. Por causa do verso, preserva ali todos os ossos e nenhum será quebrado. Mas a gente sabe que isso é uma promessa para os que estarão no reino de Deus, né? Os últimos, os remanescentes que estarão passando pela provação. E o outro salmo, 143, diz o seguinte, 143, 1 e 7. Aqui tem uma marca, se vocês pudessem enxergar, tem exatamente a data 6/4/2017. Para quem me conhece sabe que marca é essa. É o dia do meu aniversário, que deveria ser um momento de muita felicidade. E eu, no dia do meu aniversário, disse: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva-me a minha alma. Eu tive alguns problemas, como eu já contei aqui no mestrado, eu já dei um testemunho, e naquele momento ali, eu tive um desgaste físico e emocional, e tive uma crise de pânico e ansiedade pela primeira vez. Eu já contei essa história aqui, isso foi o início desse momento. Por causa da quantidade de tempo que eu fiquei trabalhando, fazendo a faculdade, sob pressão e tudo mais que vocês já sabem, eu sofri um desgaste realmente assim, químico, físico e emocional. E esse foi o primeiro momento, nem no AVC da minha mãe, esse foi o primeiro momento em que eu vivenciei uma crise de ansiedade. Até o ano passado,
em julho, que eu tive um outro momento de crise de ansiedade, eu não tinha tido... A ansiedade é um tipo de depressão. A depressão, ela tem 234 tipos. Segundo o meu médico, ele disse que tem gente que passa uma vida inteira e não sabe que tem depressão, porque tem 234 tipos e formas dela se manifestar. Por exemplo, uma pessoa que estoura rápido demais, que é agressiva, que é explosiva, que não consegue dominar o seu... A sua ira é um tipo de depressão. A ansiedade ou o transtorno de ansiedade é um tipo de depressão. A tristeza e melancolia grave é o tipo mais sério da depressão. A crise do pânico é um tipo de depressão. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem, tá? Que às vezes você pode estar com depressão e não sabe. Tá? Então, no mês de janeiro até o mês de março, eu tive um desgaste muito grande no trabalho, porque foi implantado o sistema integral. Queriam implantar o sistema integral em minha escola. E naquela época não havia condição, a menor condição disso acontecer. Primeiro, porque a gente tinha uma gestão complicada, era uma pessoa bastante complicada, ele não se relacionava com os professores. Segundo, que a gente que não ia participar, porque quem tem outra rede de ensino não pode se dedicar, então a gente seria simplesmente excluído e a gente não tinha garantia dessa gestão de fazer alguma coisa por nós, eu inclusive. E também pela própria estrutura antidemocrática que isso foi imposto, tá, para as escolas. Na época, o sindicato fez algumas manifestações e todas as escolas que foram determinadas a fazer esse sistema integral rejeitaram, e nós fomos uma delas. Só que o embate lá na escola foi muito grande, foi bastante pesado. E o que foi que aconteceu? Eu não sei se isso é defeito ou se isso é qualidade, mas eu tenho um senso de verdade e de justiça que me incomoda muito quando eu vejo a injustiça de qualquer forma. E eu não consigo me controlar, mesmo que o problema seja do outro. Eu não estava preocupada comigo, porque eu poderia ir para qualquer lugar e eu tenho uma outra fonte. Eu estava preocupada com pessoas que não podiam entrar nesse integral, e eu sabia que o diretor da escola não iria apoiar. Tanto é que informaram que a gente seria alocado em outras proximidades, né, da escola, numa outra rede, e depois a própria secretaria disse que a gente não tinha condição de ser alocado em outro local. Ou seja, resumindo, houve um momento de bastante tensão e desgaste físico e emocional. Paralelo a isso, no mês de janeiro, uma amiga minha da escola, nós acompanhamos, né, tínhamos muita intimidade com ela, ela foi coordenadora na escola, e nós desenvolvemos uma amizade com ela e acompanhamos o crescimento do filho dela. O sonho dele fazer medicina. Então, no final do mês de janeiro, esse menino suicidou-se. Ele trabalhava, fazia parte do grupo de pesquisa de luta contra o suicídio. A graduação, existe um plano acadêmico, e ele fazia parte do grupo de pesquisa também dos professores, e o trabalho dele de finalização de curso era em cima da questão da luta contra o suicídio. Na sexta-feira, ele foi para a festa da turma anterior a ele, faltava apenas um ano para ele formar-se. Ele estava na sexta-feira lá, ele comemorou, ele encontrou com os professores, que eram os professores dele da pesquisa, e ele tinha um evento na segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele estava de passagem marcada, ele conversou com os professores e ele parecia que estava normal. No sábado à noite ele tinha uma festa para ir dessa formatura, ele não apareceu na festa, e o irmão dele mais novo o encontrou no quarto, enforcado, com um cinto. Ele colocou a fivela na jugular. Foi o irmão dele que encontrou. Eu tenho, em minha personalidade, o instinto de ajudar e o máximo que puder, e os sentimentos são assimilados e eu não vivencio esse luto.
a minha amiga precisava de suporte. Então, até hoje, eu ajudo, ela ouve as minhas mensagens, eu dei um livro chamado Consolo, eu oro por ela todos os dias, eu mando. Então, eu não incorporei esse luto. No acampamento, nós vivenciamos uma situação muito terrível. Eu já sabia do quadro grave de Noemi desde a segunda-feira à tarde. Levi está aqui. Levi, eu vou precisar tocar nisso, tá? Se você não tiver problema algum, tá? Diná ligou para mim, o pessoal estava no culto, ela ligou para mim e disse: tia, eu sei que você está responsável pela programação do acampamento, então eu preciso lhe contar uma coisa, eu preciso que você me ajude. Eu estou aqui agora, Jamile está dentro da UTI, tia Noemi passou mal e ela já está sendo entubada, mas a gente não queria que ninguém aí ficasse sabendo disso, da gravidade, até porque vocês estão no acampamento, mas a gente precisa de oração. Então, eu pediria que você fosse a pessoa que ficasse controlando essa situação, de pedir para orar, mas ao mesmo tempo não comentar nada para não assustar as pessoas, tampouco a família que estava no acampamento. Levi já tinha ido à tarde, porque ela tinha passado mal, acho que ele foi de manhã, né, Levi? Mas até então, creio que Levi ainda não sabia de tão grave estava o caso. Só Jamile sabia, Diná e eu. Então, essa pressão, irmãos, de continuar a programação de um acampamento, ter que lidar com a família lá no acampamento, ficar pedindo oração, né, durante a segunda-feira, à noite, e a terça-feira, durante o dia todo, que eu já sabia o que tinha acontecido, e o pastor também, eu tive que dividir com o pastor na terça-feira e com Davi. E a gente ficou segurando essa situação, por quê? Porque primeiro que vocês não iriam, assim, ninguém tinha o que fazer a não ser orar. E a gente estava naquele local ali para ter energia para crescer espiritualmente. Então a gente precisava manter a programação normal, precisava ajudar a família, dar suporte, mas não podia dizer à família o que estava de fato acontecendo. Na terça-feira de manhã, Diná ligou para mim e disse: tia, o médico passou por aqui e, segundo a menina que é amiga de Jamile, ele já está indiciando como morte cerebral. Isso era terça-feira de manhã. Ele só não fez fazer o documento na terça-feira de manhã. E aí, assim, eu desabei, porque assim, você imagine como uma pessoa está sorrindo no domingo, mesmo com o câncer, estava sorrindo, descobre que tem tumores no cérebro na segunda, é entubada e na terça-feira já está com morte cerebral. Isso, para a minha cabeça, e para a questão do acampamento, lidar com tudo isso, foi uma pressão muito grande. E, além disso, eu tive um problema sério de que alguém que não estava entendendo o que estava acontecendo usou de palavras muito grosseiras comigo no final do dia. Muito grosseiras, um pouco antes do culto. E eu não podia reagir. Eu só pedi desculpas e continuei, porque a gente tinha um programa final a fazer. Eu assimilei isso tudo. Assimilei o luto de Noemi, porque o mesmo material que a gente usou para fazer o final de semana lá, o encontro de casais lá, agora eu estava usando um material para fazer um suporte aqui para a família. E isso a gente teve que fazer sem poder passar a dor que a gente estava sentindo, porque a gente tinha que dar força à família. Os meninos são, para mim, né, pessoas especiais. Ela é minha família também. Minha cunhada é irmã dela. Então, eu assimilei, irmãos, tudo isso e foi para algum lugar. E então, quando eu voltei a trabalhar, o diretor começou a perseguir a mim e a outro colega, porque a gente acabou ficando de frente nesse processo. E aí ele mexeu. Quando eu cheguei, meu horário estava todo complicado. Eu já tinha mais de 8 anos que não dava aula na sexta-feira à tarde. É o meu dia de folga. Ele preencheu minha sexta-feira toda, inclusive botou o sexto horário. E outras coisas. Eu tomei um susto. Eu saí, falei com ele, ele disse que não ia mudar.
E aí eu fui para a sementeira e comecei a chorar. Ali foi o gatilho da minha depressão. Eu já estava, na verdade, com depressão, eu não sabia, porque desde a morte de Noemi eu vinha sem dormir. Não estava conseguindo dormir direito. E aí eu comecei a ficar com medo, porque o transtorno de ansiedade que aconteceu antes foi dessa forma. Então, no dia 1º de abril, eu corri. Foi a minha primeira corrida novamente. Eu tinha corrido lá na Corrida Solidária. E foi a minha primeira corrida, assim, sem ser essa corrida da igreja, uma corrida oficial. Ângela e Ato me convidaram e disseram assim, vamos comemorar seu aniversário, correndo? Eu disse, é uma boa. Então, eu participei de uma corrida do Shopping Jardim. Se quem observa a minha rede social, vai observar que foi essa a última foto que tem no meu Instagram. Até o dia... final do mês de junho. 1º de abril, ao final do mês de junho, não tem mais nenhuma foto publicada minha. Ficou essa última foto sorrindo, e na segunda-feira eu tive esse problema, e aí não parou mais, eu entristeci. Chegou dia 6 de abril, era meu aniversário, eu estava completamente desanimada. Matias queria fazer alguma coisa, e eu, sem entender, uma tristeza que estava vindo, sem entender, e não sabia por quê. E nós fomos a uma pizzaria, o pessoal do Ministério da Família foi. Eu tentava participar, sorrir, mas não conseguia. E comecei a ficar preocupada com isso. Quem me conhece também sabe que eu gosto muito de rir, de brincar, de fazer amizade, de conversar, né? A gente fez um outro vídeo durante 25 anos, né? Fazendo graça, pagando mico para os outros rirem. E o que me incomodava era isso. Eu estava no meu aniversário, comemorando, celebrando a vida, e eu não tinha vontade de estar ali. Então, eu fiquei muito preocupada, não com esse momento, mas que no dia seguinte é o aniversário da minha filha. Minha filha é um presente de Deus, e Ele me deu no dia seguinte ao meu aniversário. Obrigada. No dia do aniversário da minha filha, eu comprei uma torta. Eu praticamente assim, eu já vinha sem dormir. E aí, eu acordei não, né? Eu abri o olho para Matias e disse, eu não estou suportando mais não dormir. Eu quero dormir, pelo amor de Deus, eu não estou suportando mais. E Matias conseguiu, acho que me levou na urgência, eu não sei, eu sei que ele me deu uma medicação, eu consegui dormir um pouco, com essa medicação que eu nunca tinha, né? E quando eu acordei já era perto do pôr do sol. E ele disse, já está na hora da gente ir fazer o pôr do sol na casa de sua mãe, está todo mundo lá esperando para bater os parabéns de Yasmin. E eu não queria ir. Eu cheguei na casa de mamãe, deitei na cama de mamãe e lá fiquei. Eu não vi os parabéns da minha filha. Foi o contato que a Axa teve comigo, que minha família teve comigo, e não entenderam por quê. Eu não levantei mais. Eu fui para casa e no outro dia eu fiquei em casa. E aí, irmãos, durante 15 dias eu tive um problema. Eu tive ao mesmo tempo os 3 tipos de depressão. Eu tive o transtorno de ansiedade, eu tive a síndrome de pânico e eu tive a depressão. Então, significa o quê? Matias me levou ao médico. Nesses 15 dias, eu não conseguia sentar 1 minuto. Quando eu sentava, eu levantava e ficava rodando. Meu corpo suava todo e eu começava a chorar. Certo. E eu suava, meu corpo banhava de suor. E eu tomava um banho e daqui a pouco levantava. Eu não consegui ficar equilibrada por 5 minutos sentada na cadeira. O transtorno da ansiedade não deixava. Então, o que foi que aconteceu? Nesse período, e por mais 2 meses, o médico tentou fazer um tratamento que não estava conseguindo. Por quê? A depressão, que é o transtorno de ansiedade, você precisa dar um ansiolítico para você acalmar.
A depressão, que é a melancolia, a vontade de ficar parada, você precisa dar um lídio, a base de lídio, para que a sua química levante e lhe dê um up. Então, vocês imaginam o que aconteceu. Quando eu tomava o remédio de ansiedade, eu piorava muito a minha depressão. Quando eu tomava o remédio de depressão, eu piorava muito a minha ansiedade. Isso durou por 2 meses. Bom, aí eu vou entrar. Eu disse a vocês que o testemunho não dava para ser em 20 minutos. Não tem como. Bom, o pastor Júnior não chegou ainda, né? Então, vamos lá. Eu vou para o segundo texto, tá? O segundo texto, ele diz o seguinte: no alto do refúgio encontrareis abrigo. Dá-te pressa, Senhor, em me responder. E tem essa frase: no alto do refúgio encontrareis abrigo. Eu vou para o próximo texto. Há amigos mais chegados que um irmão. Por que eu vou ler esses 2 textos para vocês? A minha família, ela ora por mim. Ela estava orando por mim, eu sei disso. Os meus amigos, os mais chegados e os não chegados, estavam orando por mim. A minha igreja, o meu pastor, estavam orando por mim. A minha família me visitou. Os meus amigos também tentavam sair. Mas Deus e mais minha família, eu, Matias e os meninos, e mais 2 pessoas sabem exatamente o que eu passei. Ninguém mais. Ninguém mais sabe de fato. E eles nem sabem o que eu de fato passei. Mas eles, do dia em que perceberam, no dia 7 de abril, até o dia que eu fui curada, eles tornaram a minha casa um acampamento. Ficaram sem casa. Só uma tinha que trabalhar. E até faltava o plantão. E a outra aposentada tinha que se dividir entre cuidar da minha mãe e das minhas tias, cuidar do esposo e cuidar de mim, porque Matias não estava suportando. Eu só conseguia ficar com ele ou com Axa. Mais ninguém. Mais ninguém. Matias pediu uma licença. Axa tinha essas atribuições. E aí vem o versículo: há amigos mais chegados que um irmão. Esse versículo, para mim, ele tem um trocadilho interessante. Porque minha irmã, ela foi a minha amiga. Ela tornou-se muito mais amiga. E uma amiga, Claudionete, tornou-se minha irmã. Essas 2 pessoas, elas junto com meu esposo e meus filhos, elas sabem de fato, literalmente, o que aconteceu comigo durante esse período. Ninguém mais. É tão engraçado porque, assim, na primeira visita do pastor, por coincidência ou não, eu pedi ao pastor para ir lá, ele queria ir lá sozinho, quando Vera me visitar, e quando ele chegou lá, o pessoal do Life Família estava, né, alguns amigos do Life Família estavam lá, e aí o pastor não teve oportunidade de me visitar só com Vera, né? Porque, graças a Deus, toda vez que ele ia, tinha várias pessoas lá me visitando. E eu gostava, mas eu não gostava. Vocês conseguem entender isso? O meu racional amava estar com eles. O meu emocional detestava a presença deles. Eu queria ficar sozinha, ou com Matias, ou com Axa. Então, Axa, ela tornou-se minha amiga fiel, porque ela tinha que se dividir nesse processo. Então, nesses primeiros 15 dias, na segunda semana, ela chegou para mim e disse assim: eu tive uma ideia. Ela estava vendo o grau. Ela disse assim: eu tive uma ideia. Só essa é a solução. O médico não está dando solução. Eu gastei em 2 meses quase 5 mil reais de medicação, consulta. Uma consulta com um psicólogo é 500 reais, uma consulta com um psiquiatra é 350.
Depois eu consegui alguns descontos, mas a gente gastou muito dinheiro. E não estava resolvendo. Mas o médico tinha que tentar, ele estava fazendo o papel dele. Porque tem que tentar até encontrar um remédio. Mas na segunda semana disso, a Axa disse assim, você tem que ir para Maísa. Eu disse, como assim, Maísa? Maísa, ela disse, você tem que ir para a escola de profetas. Você tem que sair desse estresse aqui, fazer o detox. E aí ela desembestou, né? A falar. E eu disse, você está louca. Eu não conseguia, irmãos, ir na área da minha casa, sozinha. Eu fui fazer isso depois de, acho que quase 2 meses já. Ir na área da minha casa sozinha. Eu disse, você está louca? Como é que eu vou? 8 dias fora de casa, sem Matias, sem os meninos. Axa, esqueça essa ideia. E todas as vezes que eu pegava a minha Bíblia, que ia procurar alguma coisa, eu encontrava o verso, no alto do refúgio encontrarás abrigo. E eu já estava enjoada de ler esse verso. Eu pegava e ia para esse verso. Bom, continuou esse problema. Axa, você tem que ir me lembrando, porque... Continuou esse problema. E aí Jane procurou Axa. A Axa desabafou um pouco com ela, pediu oração. E Jane disse assim, Axa, você deveria levar a Adna para Sairé, para a clínica de Maísa. Se ela fosse, eu fui, eu tive um problema de depressão. E lá eu consegui ser curada. E eu vou dizer uma coisa, diga a ela, medicação, ela só vai se afundar cada vez mais. Ela tem que ir para essa clínica. A Axa mais uma vez insistiu comigo e eu mais uma vez disse a ela, pare com isso. Alguns dias depois, você já sabe quem é essa pessoa, Axa? Eu não sei ainda. Alguém procurou aqui Axa na igreja. Ela não sabe quem é essa pessoa, pensei que ela já tivesse sido descoberto. Alguém procurou ela, uma mulher, e disse assim, isso foi antes? Pronto, então a partir dessa mulher, essa ideia dela foi uma mulher que a procurou aqui. Eu acho que a igreja estava orando, e ela disse assim, você tem que levar a sua irmã para a clínica de Sairé. Lá ela vai ser curada. Não foi isso? A Axa até hoje não sabe. Foi aqui na igreja, até hoje ela ainda não identificou. Ela deu um testemunho, um pouco desse testemunho aqui, e perguntou, não foi no dia, lá do mês de julho, eu vi Jobs, e eu pensei que ela já tivesse sabendo quem é essa mulher. Mas ninguém apareceu para dizer quem é. E aí, enquanto isso se desenrolava, Satanás ele fazia um trabalho muito complexo, porque ele começou a usar uma pessoa que eu amo demais para tentar me desequilibrar. Uma criança inocente. Acho que ela não sabia como reagir ao ver a mãe dela dormir e acordar 3 da tarde sem comer nada, emagrecer 10 quilos e chorar o tempo inteiro, gritar e correr pela casa. Eu, irmãos, pensei que estava louca. Eu disse, eu estou louca. É uma dor que você não sabe explicar, não sabe de onde vem. Você só quer acabar com essa dor. E vou dizer a vocês, só quem sabe o que é depressão é quem teve. Vocês não têm, se vocês nunca tiveram, não pensem que não podem deixar de ter. Eu não tenho nenhuma tendência à tristeza e tenho depressão. E só quem sabe é quem passa. Por mais que eu tente explicar a vocês, vocês não vão entender. Só Deus e quem passa. E ele começou a usar a minha. Então ela ficava agressiva, porque acho que ela não entendia a situação. E para chamar a atenção para ela, porque eu não, praticamente, os meus filhos, né? Eu queria que eles cuidassem de mim, mas eu não cuidava mais dele. E o senso de culpa, vocês não têm noção, irmãos, é um senso de culpa o tempo inteiro. Satanás fica trabalhando assim na sua cabeça o tempo inteiro, dizendo, você não presta, você é uma mãe ruim, você é uma líder de igreja ruim, você está acontecendo isso porque você é ruim. Isso é o que a gente ouve quando tem depressão. O melhor que você tem a fazer é se matar. Esse pensamento dominava a minha cabeça
de manhã a de manhã, porque eu não dormia. E aí eu comecei a ficar com medo de lidar com ela, porque todas as vezes ela estava cada vez mais agressiva, eu me descontrolava mais ainda, não sabia como lidar, e nem sempre a Axa podia estar lá. Eu ligava para a Axa já sabia. Quando eu ligava, eu não conseguia nem falar, só chorava. Ela saía de onde ela estava, ou ela pedia a Claudionete para sair do plantão, de qualquer lugar, e ir para lá. Numa dessas crises, eu estava esperando chegar, né? Numa dessas crises, uma amiga também minha, né, irmã, que já teve depressão, ela entrou no meu quarto, ela não canta, ela é desafinada, e ela disse assim: fica aqui no meu colo, você já cuidou tanto de mim, agora me deixe cuidar de você. Ela me abraçou e começou a cantar: oh, que amigo em Cristo temos. E aí continuou, do jeito dela. E aí eu comecei a me acalmar. E aí essa música, toda vez que começavam esses pensamentos, eu cantava essa música. Cantava porque minha irmã dizia: Adna, você tem que louvar. Você não pode parar de louvar. Se você parar de louvar, você vai morrer. E aí ela começou a fazer... Ruth, você sabe que eu estou falando de você, né? Ruth e o pastor me visitavam direto. Mas eles, como todos os outros meus amigos, não viram o meu pior. E eles, como todos os outros meus amigos, quando iam me visitar, se escondiam para chorar. E eu percebia que eles estavam chorando, assustados com a minha fisionomia e com o meu jeito que eles nunca viram. E eles oraram por mim, todos os meus amigos. Mas eles não conseguiam me consolar, porque é difícil, né? É uma pessoa que sempre está acostumada a liderar, ficar escondida atrás do esposo ou segurando na mão da sobrinha, porque não quer nem levantar o olhar para os amigos dela. E aí a Axa começou a fazer culto todo dia lá, porque eu dizia a ela que o meu pensamento era esse. Ela dizia: toda vez que você fizer isso, vá ler a Bíblia, vá ler a Bíblia. E a minha Bíblia é toda marcada, irmãos, data a data, mas o pensamento não saía, não, ele ficava lá. E eu dizia: meu Deus, será que é o Senhor que está me condenando? Porque como é que eu estou lendo a Bíblia? Como é que eu estou orando aqui o tempo inteiro? E esse pensamento de morte, de culpa não sai da minha cabeça. Então, realmente, a culpa não está vindo de Satanás. Eu sou culpada mesmo. É o que Jó sentiu, irmãos. Jó acreditava em Deus, ele tinha esperança, mas ele queria entender por que ele estava daquele jeito e respeitava Deus. Você pode colocar aí as fotos aí do culto do pôr do sol. Acho que tem algumas aí, tá? A Axa fazia esse culto todo dia. Quando Claudionete estava lá, ia também. E também cantava, né, Claudionete? Do jeito dela, meio que, mas cantava. Porque o louvor não tem nada a ver com afinação. O louvor, ele vem do coração e da alma. E aquele louvor dela era muito melhor do que uma pessoa afinada que não estava me ajudando em nada. Muita gente me visitou e não passou nenhum conforto com a voz afinada. E duas pessoas que não eram afinadas me passaram muito conforto: Ruth e Claudionete. E aí duas músicas ficaram marcadas, porque toda vez que a gente ia para o culto, a gente tinha que cantar essa música. A primeira era Permaneça, porque a Axa dizia: você tem que ficar pedindo a Deus o tempo inteiro para ficar com você. Peça a Deus para ficar com você o tempo inteiro. Não deixe que Ele saia de perto de você. Vamos cantar o coro só? Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Obrigada. A outra música, tem outra foto de culto, só essa. Vocês podem observar a expressão do meu rosto, forçando a barra para dar um sorriso, mas se você observar, meu olhar é caído, meu semblante é caído. A única vez que eu forcei a barra para sorrir foi no meu casamento, depois de
500 mil fotos, quem é noiva sabe. Chega no momento em que você faz isso. Porque você não consegue mais, né, fazer, você já está cansada de tanto sorrir, e aí o fotógrafo fica, sorria, sorria. Chega no final, você já está tentando sorrir sem conseguir. Então, todas essas fotos aí, as pessoas estão indo me visitar, e toda vez que elas iam me visitar, a gente cantava uma música que tornou-se oficial. Vamos dizer que é a música oficial da aprovação da família de Matias. Eu já acertei com o pastor. Diz o seguinte: a minha esperança está em quem? Essa a gente vai cantar toda. Vamos lá? Vamos ficar de pé um pouquinho? Bora? A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Ele apresenta motivos para desanimar. A minha esperança está no Senhor. Às vezes as em passar. A minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. às vezes esqueço de amar ou sorrir. A minha esperança todo mundo está junto, no forte. Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Amém? A minha esperança estava no Senhor. Eu quero erguer minha As voz mulheres. em louvor e A cantar. minha esperança está no Senhor. Dia de noite em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu A passar. minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Finalizando. A minha esperança está no Senhor. Os homens. A minha esperança Aponte para o alto e diga com firmeza. A esperança está onde? está no Senhor. Louvado seja Deus. Como a gente cantava essa música muito, então a Axa foi descobrindo aí algumas versões dela. A gente descobriu até uma versão africana. Qualquer dia a gente canta e é muito bonita, viu? A minha mãe, ela não pode andar sozinha. Mas eu digo a vocês que a minha mãe, todas as vezes que eu estava no desespero, que começava a orar a Deus e pensava em tirar a minha vida, eu recebia uma ligação da minha mãe. Todas. Sem nenhuma exceção. Todas. Ela ligava, dizia, ainda está tudo bem. Eu não queria, né, preocupá-la. Aí eu fazia, tá, mãe. Me esforçando. Ela dizia, Deus vai curar você. Você é uma menina de Deus, sorria. Você não é triste. E desligava o telefone. Eu digo a vocês que a pessoa mais presente na minha vida, nesse momento todo, mesmo Matias lá, mas a pessoa mais presente, ela não precisava de pernas para estar lá. Não adianta ter pernas e não ter poder na oração. Não adianta se deslocomover para a minha casa me visitar e não ter fé suficiente para dizer assim,
você vai sorrir. Ela não precisou ir lá, ela já estava lá através das orações dela. Então, Jane procurou Axa, disse isso, e a mãe de Jane passou por aqui com o pai para ver Jane. E aí, quando Jane contou que eu estava doente, a mãe de Jane disse que queria me visitar. Veja, não foi o pastor Jurandir que disse que queria me visitar. Foi a mãe, foi a esposa que disse que queria me visitar. O pastor Jurandir estava meio apressado, ele disse, não vai dar tempo. Ela disse, não, eu só saio quando for visitá-la. A mãe de Jane leu vários versos para mim. A mãe de Jane foi um anjo que Deus mandou. Anjo em forma de pessoa. Como Axa, como Clau, como meus filhos e como Matias. A mãe de Jane disse, eu vou ler alguns versos para você, quando eu estava na tristeza, quando eu estava na desesperança. Ela leu vários, mas eu não tinha como gravar todos, né, o tempo inteiro. Então, todas as vezes que eu começava a tentar desanimar e a dor vinha, eu lembrava da música, a minha esperança, cantava e lembrava desse versículo e recitava. O meu pastor, quando foi me visitar, ele trouxe a mim esperança e fé. Ele disse o seguinte, Adna, não se preocupe, olha, você é uma menina de Deus, você é uma líder na igreja de Deus, não das pessoas, a mim não interessa as pessoas, irmãos, eu devo a minha vida a Deus. Se gostam de mim, não gostam de mim, eu não estou preocupada. Eu estou preocupada em fazer o trabalho de Deus. E é só Ele que eu devo. E aí ele disse assim, você tem muito o que fazer ainda esse ano, mas você agora precisa dessa parada. Porque você precisa aprender algumas coisas. E aí ele contou a experiência dele. Veja, tinha muita gente conversando e eu tentando ouvir o pastor. Porque eu queria engolir cada palavra dele ali para internalizar. E aí eu ainda pedi, não foi, pastor, grave o que o senhor... Porque eu não acabei na hora não absorvendo. Mas eu lembro dessas duas coisas. Ele disse assim, você agora está apenas precisando de um descanso para que no próximo semestre você faça tudo em dobro que você tem que fazer. E eu dizia, pastor, o Ministério da Família não pode parar. Ele disse, não está parado. Eu disse, mas tem um projeto, PED, que depende de mim. Esse projeto das Mães Guerreiras, que a gente faz, vocês não conhecem, é um projeto interno do Ministério da Família. O Ministério da Família faz muita coisa, irmãos. Muito trabalho com os casais e com as mães e com os que vocês não conhecem, porque não precisam conhecer, só Deus e a pessoa. E eu louvo a Deus porque muitas pessoas que entraram nesse ministério, porque a cada ano que eu estava, eu colocava novas pessoas para aprender, entrar no ministério. Eu louvo a Deus porque elas assumiram esse PED. E só que realmente dependia de mim, Marta sabe por quê, elas sabem por quê. Então o PED parou. Elas começaram a orar por mim. E aí minha tristeza era essa, né? A gente tinha feito um culto em fevereiro e o encontro lá de casais no acampamento. E do mês de abril, né, quando eu comecei a depressão, até o final do mês de julho, vocês não viram nenhum movimento interno aqui do Ministério da Família. Mas eles estavam fazendo os cultos como sempre, fizeram o sofá de oração como sempre, oraram pelos casais como sempre, lidaram com problemas de casamento como sempre. Porque eu não preciso estar lá. Eu apenas lidero uma equipe que já é muito bem capacitada, graças a Deus, e vai sempre ser, independente de mim ou qualquer um que esteja liderando. Então o pastor disse isso, e ele disse mais uma coisa, ele contou a experiência dele, ele disse assim, você precisa aprender. Eu passei por uma crise muito forte, eu pensei que ia morrer, não foi? E eu ficava querendo entender por que aquilo aconteceu comigo, mas foi ali que eu aprendi, primeiro, a confiar em Deus, segundo, a ter de fato e maior uma experiência real com Ele, e saber que, mesmo na dor
Deus está com você e você vai sair disso. Então, isso, eu me apeguei a isso. E as palavras da mãe de Jane, e as palavras que Axa dizia, e as palavras que Matias dizia. E todas as vezes que vinha o pensamento, eu ficava repetindo isso e virava uma guerra em minha cabeça. E aí a mãe de Jane disse o seguinte: você precisa ir para Sairé. E aí contou a experiência dela lá em Sairé. E eu disse: eu não vou, não tenho condição de ir. Bom, para resumir a história, no mês de junho, isso já era mês de junho, não tinha mudado nada. Eu já estava numa crise de depressão altíssima, muito forte. E eu queria acabar com a dor. Eu queria acabar com a dor. E aí eu dizia: meu Deus, por favor, eu não posso tirar minha vida porque eu quero minha salvação, mas por favor, me mate. Me mate agora aqui, me mate, por favor, eu não aguento mais. Eu jamais tiraria minha vida, mas você pode me matar. Eu não suporto mais. E houve um fato lá em casa que, assim, eu fiquei completamente dormente, completamente complicada. E aí eu cheguei para Matias e disse: esse ambiente não está me fazendo bem. Porque a minha casa, ela não estava reformada ainda, né? Porque a gente não podia mexer. E quem está na depressão enxerga 4 vezes mais as coisas, entendeu? Então, uma besteirinha de um problema, você enxerga como um monstro. Então, aquela casa me deprimia, mas eu não podia sair de casa, porque eu não tinha coragem. E aí, chegou nesse momento, eu disse: Matias, eu quero ir para Sairé. Eu preciso ir. Mas foi só nesse momento que eu tive coragem, viu? E aí ele disse: então vamos. Aí eu avisei a Axa, e aí a Axa entrou em contato. A Axa já estava, né? Entrou em contato com a Maísa, então tem uma vaga no 4, né? 4 de junho. A mãe de Jane disse: só vá se ela estiver lá. Aí elas organizaram tudo, e aí eu disse: eu não vou. Foi só um impulso. E aí elas arrumaram a minha mala. Eu não arrumei a minha mala. Eu lutava contra isso, eu não queria ir. E a Axa disse: eu vou com você. Eu vou e fico com você. Eu disse: mas como é que eu vou enfrentar 6 horas dentro de um ônibus? Como é que eu vou ficar longe de meu esposo, dos meus filhos? Eu não vou. E isso virou uma, né? Era a guerra que, quando a Axa falava com Claudionete e Matias e me convencia, outras pessoas da própria igreja diziam: é loucura você ir. Não vá. Você vai ficar distante. Não é o momento, depois você vai, não vá. Aí eu mudava de ideia. Então, virou uma guerra espiritual isso. E todas as vezes que eu tinha coragem, aparecia alguém. Gente, sem intenção de machucar, mas era só preocupado mesmo. Pessoas que não conheciam o local, que tinham um preconceito com o local, ou que estavam preocupadas comigo. E aí isso virou uma confusão. E na quinta-feira, eu tinha que viajar no sábado. Na quinta-feira, a Axa descobriu, por acaso, a mãe de Jane acabou descobrindo, por acaso não, Deus disse que Maísa foi um engano, mas eu não estaria lá nesse detox. E aí eu disse: está vendo que isso não era de Deus? Eu não vou mais. Deixei a mala para lá e disse: eu não vou mais, chega. Você disse que isso era de Deus, que estava tudo. Aí, Maísa nem vai estar lá. E aí a Axa já estava ficando né? Ela já estava num nível de estresse muito grande, e eu já estava percebendo que ela estava adoecendo exatamente como eu. Ela tinha que lidar comigo, cuidar das minhas mães, do esposo, ficar lá em casa com os sobrinhos, fazer companhia a Matias em alguns momentos, cozinhar. Então, ela estava doente. E aí, ela chegou num nível de estresse, e aí Claudionete, quando ela estava muito estressada, a Claudionete vinha e conversava comigo. Claudionete, ela sofre de depressão. E, para mim, virou um conforto muito grande conversar com ela, porque ela sabe o que eu passo. Né, Cláudia? Ela sabe. Então, assim, eu gostava muito de conversar com ela, porque por mais que Axa e Matias quisessem entender, eles não sabem. Então, ela dizia: vá, olha, você vai ter terapia. Se você não gostar, você volta. Bom, resumindo, eu disse: não vou. E aí a Axa falou com Maísa, essa altura a Maísa já estava orando, o pessoal estava orando lá. E aí ela disse: Adna, Maísa disse que faz um detox próximo final de semana, ela faz só para você. Porque como o erro foi deles lá, ela estava em outro local, em Espírito Santo, ela vai só para isso. E aí eles me levaram
Tem alguma foto lá? Aí a foto da rodoviária. O Matias estava me dizendo ontem que quando viu essa foto, lá no dia, ele disse assim, quando eu vi você partir com aquela carinha, assim, humanamente falando, dá vontade de deixar você, porque foi muito doloroso ver você ir sem vontade, chorando. Antes, um pouco disso, no sábado, mamãe disse assim para mim, você vai para esse lugar e você vai ser curada lá. E você vai voltar a dar aquela gargalhada. Ela vai fazer, né, Axa? Eu disse, mamãe, nunca mais a senhora vai me ver rir. Nunca mais. Ela disse, lá nesse lugar você vai dar a sua primeira gargalhada. Passa aí a foto. Dá para passar? Esse é o chalé que nós ficamos. Passe, por favor. Aí é a Axa, pode passar. Essas são as flores que são cuidadas pelo método do anjo. Pode passar. Pronto, para aí um pouquinho. Eu cheguei lá no domingo, a Axa tirou uma foto, era essa foto que eu queria, ela não tem mais. Eu estava com uma cara de mau humor, caminhando lá na tal da caminhada, e estava com uma foto de mau humor. Isso foi no domingo, à tarde. Quando foi no domingo à noite, assim, o detox ele começa na segunda. É uma reeducação e você fica 3 dias fazendo as terapias alimentares. Você não come nada mais digestivo, você faz só o líquido e alguns processos que eles fazem naturais para você expelir o máximo e limpar o máximo o seu organismo para reequilibrar o seu organismo. Ao mesmo tempo, você tem outras terapias, hidromassagem e tal, e eu tinha a possibilidade de conversar com a Maísa lá. No domingo, eu preciso contar isso, tá vendo? No domingo, a gente ainda podia comer, mas a gente almoçou e quando foi na hora do jantar, nós fomos comer, porque eu sabia que no outro dia a gente não ia mais comer nada, né, concreto. E aí, quando cheguei lá, era um caldo. Eu disse, meu Deus, já começou o líquido. E eu com vontade de mastigar alguma coisa. Aí chegou a outra menina que fez companhia, que é essa menina aí, de preto. Só fomos eu, Axa e ela. Só lhe dizer. Eu chamei Matias, antes dela ir, e disse, Matias, a Axa vai adoecer. Ela não pode me acompanhar, ela tem que fazer o detox. Só que ela não tem condição financeira para isso. Matias foi usado por Deus. Ele conversou com as minhas tias. E disse assim, olha, a Axa cuida de vocês. Se ela adoecer, vocês estão complicadas. Então, paguem o detox para ela ir. Vocês não têm mais com que gastar dinheiro. Vocês já estão no final da vida, tem muito dinheiro. E precisa agora gastar com o seu cuidado. E quem cuida de vocês é ela. E aí, quando a gente disse que ela ia, ela caiu no choro. Então, lá, a gente estava tomando esse caldo e a moça disse assim, vocês querem pão? Aí eu disse, eu quero. Aí a Axa disse mais alto, não, nós não queremos. E aí a moça levou embora o pão integral e eu fiquei olhando, né? Aí eu disse, Axa, porque você disse que não queria? Ela disse, eu não quero, mas falasse por você. E aí a gente saiu de lá, eu só com esse caldo. Eu não estava com fome, irmãos, eu estava com vontade de mastigar, me despedir disso. E aí, quando nós entramos no quarto, no chalé, nesse chalé, passa aí a foto. Vá passando aí só para eu ver. Aí a turma toda do detox, mas eu quero ver uma foto da minha terapeuta. Cada pessoa tem um terapeuta lá, que cuida de você. Passa aí, vá ver se eu acho. Bom, a minha terapeuta, ela era de Santa Catarina, ela tem um cabelo bem preto, ela é bem branca, do olho bem azul. E eles, em Santa Catarina, eles têm um vício de linguagem de falar no gerúndio. Nós estaremos fazendo, sabe, tipo telemarketing? Nós vamos estar fazendo e tal. E aí, quando a gente entrou no quarto, eu disse, Axa, eu estou morrendo de fome. Aí ela disse assim, mas será que a gente pode comer? Eu disse, e não é amanhã que começa? Ela disse, mas eu acho que a gente não pode comer mais não. Veja que a gente tomou sopa. Eu disse, mas tinha pão. E aí começou essa história, né? Estávamos lendo a Bíblia no sofá, tinha um sofazinho, uma salinha antes. E aí ela disse, eu tenho 2 peras que a gente não comeu na viagem. Eu disse, pronto. Ela foi buscar as peras e nós começamos a comer. Só que lá, 7h30, é tudo silêncio. E aí a gente fazia.
com medo de fazer barulho. Quando a gente estava nisso, a Axa disse assim, já imaginou que a gente está aqui e a sua terapeuta ou a minha bate na porta e diz assim, Val, né? Nós estaremos fazendo agora uma terapia. Aí eu disse, vixe, nem imagino isso. E a porta bateu. Quando a porta bateu, eu disse, quem é? Ela disse, Val. Aí eu estava com a almofada, botei a pera embaixo da almofada, a Axa estava com a Bíblia, botou a pera dela embaixo da Bíblia. E aí ela disse, vou entrar, porque a porta tem que ficar aberta. Aí ela entrou, e eu aqui sentada e a Axa sentada. Aí ela disse, nós vamos começar o processo de terapia. Eu disse, aí ela disse, vocês têm que levantar. Eu disse, eu posso ir ali no quarto? Aí ela disse, não, porque eu vou, assim, quero trocar minha roupa. Aí ela disse, pois não, vai ser lá no quarto mesmo que nós iremos fazer. Eu disse, mas eu vou assim mais rapidinho. Aí eu saí com um casaco, era um casaco, não era? Enrolado a pera, e cheguei lá, joguei do outro lado da cama. A Axa fez a mesma coisa, mais ou menos, e aí eu fiz a terapia lá no quarto, morrendo de medo dela rodear. Quando ela saiu e foi embora, aí a gente começou a rir. Riu demais, irmãos. Porque foi muita coincidência. Porque eu disse assim, Axa, você botou sua pera onde? Ela disse, botei lá dentro da gaveta das calcinhas. E você? Eu disse, joguei do outro lado da cama. E aí a gente caiu na gargalhada. E aí quando eu comecei a rir, que eu olhei para a Axa estava chorando. Aí eu disse, o que foi? Ela disse, não, você não está percebendo não. Você está gargalhando. Mamãe disse que você ia dar a sua primeira risada aqui. Olha, você está rindo do jeito que você ri. Louvado seja Deus, irmãos. Na segunda-feira à noite, eu tive na primeira conversa com Maísa. É uma bênção. Estou terminando. É uma bênção. Eu saí dali, na segunda-feira eu já estava um outro humor, né? Eu saí na segunda-feira à noite, eu não posso contar muito, tá? Mas eu digo a vocês, é uma mulher de Deus. Aquele lugar é um lugar de Deus. Eu me senti no alto do abrigo. E quando eu saí de lá, ela me disse o seguinte, olhe, você vai fazer esse tratamento aqui, mas a sua família precisa entender esse tratamento. Então, eu vou fazer o seguinte com você. Pode vir o seu marido, seus filhos, diga a eles que venham. Eles não podem passar aqui de quinta a domingo com você, não, porque eles precisam entender esse tratamento, porque você vai ter que continuar. Então, eu não vou cobrar nada. Vocês podem vir. Aí eu disse assim, mas tem Axa, né? Ela está fazendo tratamento também. Aí ela disse, diga a Axa que o esposo dela pode vir também. Irmãos, amém? Ela não tem... A escola de profetas, ela sustenta... A clínica sustenta a escola de profetas, que formam missionários. Todo o dinheiro da clínica é só para isso. R$ 1.700 para você passar 8 dias... fazendo tratamento, terapia, massagem, hidromassagem, tudo. No meu e-mail tem umas fotos, Miguel, Joselito. Abra meu e-mail, Adna J. Levi sabe a minha senha. AM0610, maiúsculo. Tem umas fotos lá. É senha de e-mail, não tem problema não. Agora a internet toda sabe a minha senha. Se você faz hidromassagem, você faz massagem, você faz banho de tronco, você faz várias terapias, você se alimenta, você faz esse processo, você tem acompanhamento psicológico, nutricional, educação física e o chefe lá, a gastrônoma lá, ela é formada em gastronomia e ela é especializada em comida natural. Ela faz o processo de cardápio para cada detox, porque a gente preenche uma ficha, aonde vocês passam 8 dias por R$ 1.700 com tudo isso. E ela pediu para que Matias, os meninos e Ayrton fossem para lá para passar de quinta a domingo comendo, porque eles não estavam fazendo tratamento, e hospedados. Quando eu saí de lá, eu saí com o coração, né, radiante. Mas, irmãos, eu estava vivendo uma luta. Era radiante, mas ao mesmo tempo eu dizia, vai ser complicado. Era uma luta. E a Axa ficava ali tentando me ajudar. A Axa não desistiu. Eu disse, será que vai ser bom eles virem? Porque Yasmin está daquele jeito, vai ser complicado, eu estou aqui bem agora. Nisso.
Na terça-feira de manhã cedo, quando eu acordei, lá é assim, chove, faz sol, chove, faz sol, é bem frio. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu vi no céu, eu tenho essa foto, mas um arco-íris. E quem ouviu meu outro testemunho sabe por quê. E aí eu disse, é isso mesmo, eu estou fugindo de Deus. Deus me disse esses versos o tempo inteiro. Deus falou através do pastor Nelson, Deus falou através de Axa, de Matias, de minha mãe, de Jane, da mãe de Jane, dessa mulher que a gente não sabe. O que é que eu quero mais? Eu lutei, claro que eu lutei a semana toda, porque quando eles chegaram, chegou também a situação de agressividade. Mas a gente trabalhou lá juntos com isso. Ângela e Ato, eles me levavam a pulso para correr. Eu ia chorando, chegava lá chorando com Matias. Matias, assim, eu não vou falar, porque se eu fosse falar, eu precisava de 1 hora só para dizer o homem, o esposo, o líder espiritual e o cristão que Matias é e foi nesse momento. Então, basta vocês saberem que ele foi um cristão. Um esposo que, eu não sei se de vocês é assim, mas o meu não tem igual. E Matias me levava, eu ia a pulso, lutando contra, mas eu ia, com medo, com vergonha. E Ângela e Ato me arrastavam e ficavam correndo comigo. Eu corria chorando, eu terminava a corrida bem, mas aí, né, eu não posso esquecer esse detalhe. Mas eu já estava correndo, irmãos, então eu corro muito. E aí chegou no momento em que eu não queria mais correr. E aí Claudionete e Axa, Matias, né, os meninos inventaram de querer me forçar para ir correr. Mas elas não corriam. E aí Axa disse assim, mas eu vou correr com você. Eu disse, você está acostumada a correr? Ela disse, não, mas eu vou correr. E aí eles começaram a correr. Claudionete, Axa e Yuri. Nenhum dos três tinha, né, a força de corrida que eu tinha. Eu esqueci desse detalhe, eu tenho que contar. E aí Axa disse assim, eu tenho uma música, vou inventar uma música para vocês. Ela já morrendo, né? Eu já estava correndo, então quando eu estou correndo mesmo chorando, eu tenho, né, um pique de quem corre já 5 quilômetros. E Axa já sem fôlego, e Yuri lá atrás, Claudionete sem cor. Aí ela disse assim, vamos cantar, vamos cantar. Aí ela inventou uma música. Posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu posso tudo, posso. Ela cantou essa música para mim, sem fôlego mais nenhum. Eu já sabia que ela ia passar mal, mas ela foi até o fim comigo, irmãos. Porque quem é amigo e irmão, não deixa você no meio do caminho. Naquele lugar, na sexta-feira, quando todos nós fizemos o pôr do sol, acho que tem uma foto aí no meu e-mail, se vocês acharam, tá? Eles fazem um pôr do sol todos juntos para receber. Lá tem um gramado bem lindo, eles fazem lá. Só que aí estava chovendo, então a gente foi para o refeitório. E aí, quando eles caminhavam, eles ficavam com o lápis na boca e falando alguma coisa. A gente não entendia o que era. Eles só disseram que o lápis é para melhorar a dicção. Então, você fica falando para melhorar. Mas eles repetiam uma coisa que a gente não entendia. E aí, eles assim, sexta-feira vocês entendem. Nós nos reunimos e aí, ali junto com os alunos, eles são, irmãos, pessoas que literalmente aprendem a servir, a pensar no outro em primeiro lugar, como Jesus. Se eu pensasse em ter uma água que eu bebesse, antes tem uma oração. Nada, nenhum processo que teve lá, nenhum processo é feito sem oração. E aí, na sexta-feira, foi que a gente conheceu a rotina deles. Quando a gente estava lá cantando, aí ela disse, agora pode ser. E aí 3 se levantaram e começaram a ler, a recitar um verso, e os outros se levantavam e continuavam. Aí outro grupo aqui, eles têm que decorar 10 versos por semana. Não pode ser pequenininho ou grande, 10 versos, não importa. Todos eles, além de estudar o livro do ano, que é o Desejado de Todas as Nações, além de estudar a Bíblia, o Reavivados, e eles são testados todos os dias no culto. Aí eu descobri a rotina deles. Eles acordam 3h30 da manhã, os estudantes junto com
com as professoras, 3h30 da manhã. Das 3h30 da manhã às 4, eles oram por todo o pessoal do detox. Eles fazem a oração intercessora. Das 4 às 4h30, eles oram pela caixinha surpresa. É uma pessoa que eles tiram do detox, do grupo de detox, é sorteada para que eles chamam o presente de Deus, para que todo mundo ore por essa pessoa nesse horário. Depois eles fazem a devoção deles pessoal e 5 horas eles saem para trabalhar. As atividades, 5h30, eles estão todos no culto lá, para fazer esse culto, que eles são avaliados o tempo inteiro. Eles estudam o desejado e a Bíblia, e um grupo sempre faz as perguntas. Eles têm que dizer aonde se é no desejado ou se é na Bíblia. Se for na Bíblia, qual o capítulo, qual o versículo, e explicar. Se for no desejado, qual a página, qual o parágrafo. Eles estudam até mais do que muitos pastores, irmãos. Eles têm que saber, como eles dizem, a Bíblia de um lado a outro, porque vai chegar um momento que eles não vão ter a Bíblia. E aí, quando eles começaram a recitar esses versos, foi a coisa mais linda. E aí, quando eles terminaram, aí eles disseram, era isso que a gente estava ali decorando. E aí ela disse, vamos descobrir agora quem, o nosso sorteio. Eles oram um pelos outros, fazem sorteio entre eles, e aí, agora vamos revelar a caixinha surpresa. O presente de Deus dessa semana, quem foi? Quem foi a pessoa sorteada por Deus para que todos nós orássemos por ela? Eles disseram junto um nome. Qual foi o nome? E na quarta-feira eles fazem uma vigília. Eles não dormem. Porque da quarta para a quinta é onde os milagres acontecem. E acontecem mesmo, eu sou prova disso. Irmãos, eu tomo a minha medicação, porque eu vou para o meu médico, eu tomo a minha medicação, já tô no processo de desmame, mas não é essa medicação que me curou. Eu voltei desse lugar curada. Eu voltei desse lugar com um milagre em meu coração. Eu voltei desse lugar testemunhando que no alto do refúgio a gente encontra abrigo. Eu voltei desse lugar sabendo que eu não preciso estar na caverna, porque Deus me tirou da caverna e disse, no que fazes aqui? Vá para o alto, é lá que você vai encontrar salvação. Nesse tempo, irmãos, eu aprendi muito a confiar em Deus. Eu ainda vou cair muito, mas a minha fé cresceu muito. Eu tenho agora algumas defesas que muita coisa já não me abala, porque eu sofri tanto que coisas pequenas eu faço, eles até ficam com medo. Eu estou preocupada, eu disse, não se preocupe, isso não me afeta mais. O meu conhecimento de Jesus só aumentou. Como o pastor Nelson disse, eu passei a me tornar uma pessoa ainda melhor espiritualmente, mas eu posso cair amanhã, porque se eu me afastar de Jesus, o verdadeiro sacrifício, eu volto para a caverna. E a gente fez todas as atividades em dobro, de agosto até agora, como o pastor mesmo falou. O pastor vai concluir. Eu, pessoalmente, digo a você que está passando por isso, que tem problemas, que teve perdas. Eu sei de gente aqui que perdeu filho, né, Zé Carlos? Eu sei de gente aqui que sofre de depressão. Eu sei de gente aqui que sofre de ansiedade. Eu sei de gente aqui que sofre com um filho afastado de Deus. Eu sei de gente aqui que sofre porque a filha ou o filho é homossexual. Eu sei de gente aqui que está com o casamento destruído. Eu digo a vocês, saiam da caverna e vão para o alto do refúgio. É lá que vocês vão encontrar abrigo. E não desistam. Um amigo meu, muito querido, que eu amo muito, Richard, é muito parecido comigo, né? Muito alegre, muito expansivo. Ele não repetia dizer uma coisa para mim. Ele dizia, meu bem, é assim, 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 mas passa. E eu não entendi aquilo porque não estava passando. Eu digo a vocês hoje, e já disse a ele que ele passou agora por um período assim de depressão. Eu disse, meu bem, lembra do que você repetia para mim? Passa. Então eu digo a vocês, passa. Só confiando em Jesus, passa. Que Deus possa abençoar vocês. Orem pela minha família. Quem está à frente de um ministério, da liderança da família, os próximos, orem por eles. Irmão, você não tem noção de como a gente é provado, e vocês não têm noção
de como nós somos provados de segunda-feira até agora. Só o pastor Matias e algumas pessoas sabem o que aconteceu. É o nosso próximo testemunho. Tá? Que Deus abençoe a vocês e saiam da caverna. Você sabe qual a lição que a gente aprende, queridos, com todos os dramas? Porque você tem dramas. Você pode ter um drama de depressão, que é grande, ou um drama pequeno como um resfriado. São dramas. É que na experiência da Adna você percebe que a solução para os dramas que enfrentamos. Na sua vida também, você já passou por dramas e venceu. Eu passei, venci, você passa, vence. Os dramas são vencidos. Sabe qual que é a diferença? Para não vencer é quando você fica dentro da caverna. Deus chegou na porta da caverna e disse: Elias, o que você está fazendo aí? Aí Elias disse: eu sou zeloso do Senhor, mas o teu povo te abandonou, mataram os profetas, só ficou eu, e eu estou aqui me protegendo. E Deus disse: não é assim que você faz proteger. Então, Elias, sai, vem aqui, Elias. E Elias saiu. E quando Elias saiu, o que aconteceu? Veio um vento forte que derrubou tudo, quebrou tudo, mas Deus não estava no vento forte. Depois veio um terremoto que acabou de abalar tudo e Deus não estava ali. Aí veio um sussurro, um cicio, silêncio, paz. Deus estava ali. E Elias saiu da caverna. Você pode sair também de onde você está. E nós podemos vencer. A vitória é nossa, porque confiamos no Senhor. E você só não pode deixar passar o drama da sua vida cabisbaixo, dentro da caverna, sem aprender as lições que nós temos que aprender. Deus não permite que nada aconteça na sua vida, se não for para o seu enlevo espiritual, se não for para você vencer um drama, vencer um problema, uma dificuldade que pode impedir você de entrar no céu. Então, quando você está passando por um drama, peça a Deus para te ensinar a lição que você precisa aprender. E então, quando você aprender, você sai dali vitorioso e vitoriosa. Amém. Que Deus os abençoe a todos, viu? Eu queria agora cumprir uma promessa de Deus. A Axa disse: um dia você vai dar o testemunho disso tudo, porque você vai dar um testemunho. E eu ouvi uma música essa semana, ela dizendo que eu imaginei, Deus me mostrou que você um dia vai estar nessa igreja testemunhando, e a igreja vai estar cantando junto com você, louvando o nome de Deus, porque foi Deus que fez isso. E aí ela botou uma música para mim e eu chorei muito, porque naquele momento eu disse: tadinha dela, ela não sabe que eu vou para o outro lado, eu vou morrer. A música se chama Lá no Vale. Eu pedi ao pastor para fazer um apelo, mas eu queria assim: se você tem vontade de sair da caverna, se você, como eu, por várias vezes, e pode ser que eu caia de novo, é só me afastar de Jesus, tem que sair da caverna. Se você está no vale, você levante e cante essa música conosco. E eu queria pedir aos meus amigos, Axa, Matias, os meninos, Claudionete, Ruth, em nome de todos os meus amigos aqui que oraram por mim da minha igreja, venham para cá para a gente cantar juntos e realizar o sonho de Deus. Ruth, pastor Nelson é malvado. Pediu para lhe dar um microfone. É seu amigo, viu? Tá ali. Pastor Juninho, você está representado aqui, viu? Não se preocupe. É meu grande amigo, meu irmão. Mas agora eu preciso dar uma amiga que cantou para mim. Então vamos realizar o sonho de Deus na sua vida? Pode cantar? Toca, cola cá. O pastor vai puxar com a gente, né? Problemas,
vai repetir por causa do tempo. O pastor vai fazer esse momento de oração. Que Deus abençoe a todos. Curva a sua fronte. Senhor Deus e Pai, nós louvamos, ó Deus querido, porque o Senhor nunca nos abandona. Às vezes vamos longe do Senhor, nos distanciamos, tentamos nos refugiar naquilo que achamos que é nossa proteção, que é nossa segurança. E às vezes só sofremos porque a nossa segurança e a solução dos nossos dramas não estão longe do Senhor, elas estão exatamente no Senhor. Eu sei que todos os momentos que o Senhor nos permite passar por dramas são exatamente para que possamos aprender o caminho de volta aos Teus braços. São exatamente para que possamos aprender a nos confortar no Senhor, buscar o Senhor como nossa segurança. E aqui estão várias pessoas que fazem parte do Teu povo, são Seus filhos, filhinhos e filhinhas que o Senhor ama. Muitos outros nos assistindo pela internet. Por favor, Paizinho querido, nos abrace nesse momento com os Teus braços de amor. Talvez alguém sofrendo com um drama na vida, mostre para eles a segurança que o Senhor pode dar. Elias se sentia sozinho e desprezado, solitário, mas quando o Senhor o chamou para fora, ele disse: Elias, tem 7.000 que eu conservei fiel a mim, que não se dobraram diante de Baal, não é só você. E assim, ó Deus, também nós podemos ver que o Senhor tem a solução para todos os dramas da nossa vida. Obrigado por tudo aquilo que fez na vida de Adno, na vida daqueles que já passaram por tantos dramas, e obrigado por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo em nosso viver. Eu sei que o Senhor pode ouvir oração de seres humanos pecadores, por causa do amor que o Senhor tem para com os teus filhos e por causa do amor do teu grande nome. Eu também sei que o Senhor pode ouvir as orações de seres humanos pecadores por causa daquilo que diz a tua palavra, para que Jesus possa ser glorificado no Senhor. E por isso eu te agradeço com confiança e certeza que o Senhor pode ouvir a nossa oração nesse momento, e que o Senhor pode responder a nossa oração nesse momento. E eu quero agradecer pela resposta aos dramas solucionados que o Senhor vai nos dar. Eu sei que enquanto estamos passando agora, a gente não consegue ver o final de tudo, a gente só consegue ver choro, lágrimas e aparentes derrotas, mas ali tem uma vitória esperando pela gente. E aqui talvez tenha gente passando por esses dramas, esperando por essa vitória. Por favor, Pai, aumente a fé de cada um desses teus filhinhos e filhinhas no Senhor, para que eles possam vislumbrar como o Senhor vê a solução para os dramas. Muito obrigado por responder a nossa oração, porque eu estou orando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.